E agora nós passaremos para o segundo momento. Então, nesse segundo momento, eu vou passar a palavra para os membros da banca para que eles possam fazer alguns comentários, enfim, sugestão e os questionamentos, caso assim desejar, tá bom? Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o professor Moisés Custódio. Professor, muito bom dia, é uma honra estar com você aqui na nossa banca, tá? E que eu passo a palavra para você. Bom dia. Um bom dia para vocês. E, em primeiro lugar, Nayara, eu gostaria de salientar a importância do seu trabalho, particularmente para mim, que fui parte integrante, eu acho, mesmo que eu não queira, dessa história do nosso Departamento de Engenharia Agrícola. Afinal de contas, eu passei 41 anos como professor da universidade, né? E, na realidade, a minha turma de agronomia foi a primeira turma grande da antiga escola de agronomia, porque as anteriores à minha eram de 10, de 12, de 15 no máximo, a minha foi de 49 alunos. Então, nós vivemos muita coisa aí dentro da antiga escola de agronomia e do atual Centro de Ciências Agrárias. Como você mencionou, a fazenda experimental foi, na realidade, um marco importante na nossa história, a história do departamento, porque ela foi uma necessidade, visto que, antes disso, por exemplo, quando eu era estudante de agronomia, todas as nossas práticas eram aí no campus do PC, que fazia parte, o total da área fazia parte da antiga escola de agronomia. À medida que novas unidades foram se agregando à universidade, no campus do PC, a fazenda foi adquirida, na realidade, com a finalidade de suprir a deficiência das aulas práticas e, posteriormente, foi também um campo importante de pesquisa para os professores e alunos do Centro de Ciências Agrárias. Outra coisa que você menciona também de extrema importância foi o convênio com a Universidade do Arizona. Porque antes desse convênio, os nossos professores todos eram autodidatas, eles não tinham um treinamento formal. Quando muito, uns poucos tinham estágios em São Paulo, em Minas Gerais, mas curso de pós-graduação praticamente nenhum tinha, né? Eu mesmo fui beneficiário enormemente desse convênio, visto que eu estive nos Estados Unidos 3 vezes, em 3 períodos distintos, por conta desse convênio. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz outro mestrado e um pós-doutorado, tudo nos Estados Unidos por conta desse convênio. E também isso agregou, né, muito em vista dos professores visitantes americanos que nós tivemos aqui no nosso Centro de Ciências Agrárias. É bom mencionar o papel que teve o Dr. Prisco Bezerra, que foi um antigo diretor do centro e por muito tempo. E, na realidade, esse convênio era disputado por várias universidades brasileiras, né? E os dirigentes de cada uma delas foram entrevistados e todos aceitavam os termos, em totum, os termos que o serviço, a Universidade Americana propunha, né? Só o doutor Prisco questionou vários pontos desse convênio, né? E impôs aos membros dessa comissão as condições dele para aceitar
a nossa universidade, o nosso Centro de Ciências Agrárias, participar desse convênio. Então, isso é um fato pouco conhecido, né? E foi esse fato que fez, na realidade, não foi o único, mas foi um fato principal da aceitação da nossa universidade e do nosso Centro de Ciências Agrárias pelo setor americano para esse convênio, né? Foi porque o doutor Prisco ele não aceitou totalmente a proposta inicial, ele questionou muita coisa. E isso, aos olhos dos americanos, contou tremendamente como positivo, né? Bom, o seu trabalho, eu já mencionei, é extremamente importante para ficar na memória do histórico, da história do nosso Centro de Ciências Agrárias, do nosso curso de pós-graduação. Na realidade, eu não fui o primeiro coordenador. O primeiro coordenador foi o professor Matias. Eu fui o segundo, né? E fui, por vários períodos, se eu não me engano, 9 períodos diferentes, coordenador desse curso, né? O único reparo que eu faço aqui no seu trabalho não é, na realidade, no conteúdo, é na forma. Eu lhe sugiro uma atenção bastante grande, talvez a ajuda de um revisor na forma escrita do seu trabalho, que tem várias coisas que podem ser melhoradas, né? E é importante porque alguns períodos muito longos que ficam confusos, mas tudo isso eu vou lhe mandar, né, com as sugestões que eu fiz anexas ao trabalho. Então, por mim, eu estou muito satisfeito. Meus parabéns, você fez um excelente trabalho. Parabéns aos orientadores e colaboradores do seu trabalho, né? Que, na realidade, nós precisávamos desse documento que guardasse a história do nosso Departamento de Engenharia Agrícola. Estou satisfeito. Muito obrigado, professor Moisés. E eu gostaria, nesse momento, meio que quebrar um pouquinho o protocolo, porque nós estamos aqui com a presença da professora Eunice, e eu sei que ela não pode ficar muito tempo aqui na nossa reunião. Aí eu gostaria de saber se os demais colegas se importam de a gente passar um pouquinho a palavra para ela, aproveitar a presença da professora aqui, para que ela possa fazer algum comentário. Será uma satisfação, né? Tudo bem, professor Renato? Sem o menor problema. Eu estou triste dela ir mais cedo, para ficar aqui com a gente. Professora Eunice, por favor. O Alan, você assim me emociona. Muito obrigada. É muito interessante a apresentação, o Moisés já colocou muito bem. E só reforçando um pouco, adicionando ao que o Moisés falou, nós sabemos que a história se escreve com os fatos, né? Então, ela hoje apresentou muitos fatos que ocorreram e que estavam como que meio perdidos na linha do tempo e foram organizados. E, lógico, que muitos outros podem ser adicionados. Fica aí o desafio ao Alan, que, como orientador, se conseguir para cavar mais esse poço, buscar mais detalhes. Mas muito interessante, é muito bom você ouvir, recapitular a sua história, porque nós que estamos aqui fazemos parte da história do departamento. Isso é muito bom, né? Ela falando, e eu me lembrando quando estudante, quando bolsista do professor Matias, quer dizer, é muito prazeroso, é muito prazeroso. Mas um ponto que é interessante, que ainda enfatiza mais, reforça mais a importância, a grande importância que teve esse convênio da Universidade do Arizona com a UFC, e muito focado, e eu acho que era com a UFC, mas era o Centro de Ciência Agrária, as ações eram, acho que exclusivas ao centro, eu não tenho certeza, o Moisés pode dizer,
A revista foi criada pela Universidade do Arizona, em parceria com a UFC. Ela foi criada, a primeira edição saiu em 71. E o primeiro editor da revista foi o professor Pontes, que também fez o curso dele, os cursos do Pontes na área de fitotecnia, né? Todo mundo aqui conhece, talvez só na Nayara, mas os outros sabem que foi o professor Pontes da estatística, né? Ali na fitotecnia. E toda a formatação dessa revista foi organizada, o processo de editoração, todas as normas pela Universidade do Arizona. É interessante a revista, lá estou eu aqui falando da revista, né? Que ela foi um periódico que nasceu, eu diria, em berços de ouro. Ela depois teve a queda e tudo, mas ela nasceu indexada, na época, talvez nas 3 maiores bases que tinham, que era a base do USDA, a base da FAO e o CAB da Inglaterra. Depois é que, quando ela perdeu a periodicidade, ela perdeu a indexação, lógico, dessas bases. Né? Mas foi uma revista que nasceu bem feita. Né? As normas, você quando pega o volume 1 daquela revista, você vê como ela foi bem estruturada. Ela foi estruturada por pessoas que tinham experiência e sabiam onde estavam pisando. E isso, o nosso corpo docente, naquela época, ainda não tinha isso. Ele foi lá, o corpo docente foi lá atrás disso. Né? Foi lá atrás disso. Tinha os pesquisadores, tinha os autodidatas, como Moisés falou, mas era muito por iniciativa própria. Aquela pessoa que parte não tinha força da instituição. E essa revista surgiu, né, junto com os programas de pós-graduação, com essa ideia, e também dentro desse programa. Isso é uma coisa que aí já passa do âmbito do departamento, do CCA, que teve uma força muito grande o programa na construção dessa revista. Eu queria mais dar essa informação, porque isso eu só descobri quando eu fui mexer ser editora da revista, e fui na biblioteca atrás, e a bibliotecária, já bem antiga, foi que me contou todos esses detalhes de como a revista tinha sido criada, né? A fundação da revista. Então, isso é uma outra coisa que nós também devemos à Universidade do Arizona. Mas o que me resta aqui é agradecer, não, sem mais delongas, não vou tomar o tempo da banca, que eu estou aqui, né, porque eu estava curiosa, recebi o convite, me senti honrada, e eu gosto de história, né? Não tem quem não gosta de história, e não tem quem não, no fundo, não saiba um pouco de história, porque a história é a nossa história, né? Pode ser no meu campo pessoal e pode ser no campo humanitário, é a nossa história. Então, muito obrigada, parabéns, Nayara, parabéns, Alain, muito obrigada, e é muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu vou ficar aqui até onde der, tá bom? Vou desligar o microfone e tudo mais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Então, nesse momento, dando continuidade, eu passo aqui a palavra ao professor Renato Ribeiro. Professor, bom dia, e a palavra está com você. Bom dia a todos novamente, aos que chegaram depois. Eu vou pegando carona aqui no professor Moisés e dizer da importância desse trabalho, viu, Nayara? E aproveitar também o que a professora Eunice disse. É muito legal história, sabe? História, a gente conhecer, e é um pouco conhecer a nossa história, os nossos dia a dia, e é muito mais, vamos dizer, muito mais rico que isso. Mas isso que você fez já traz de volta um monte de coisa que a gente podia ter esquecido, ou não conhecia, como isso que a professora Eunice acabou de citar, eu realmente não sabia, né? Então, nós tivemos muitos colegas que passaram aqui, eu tive a oportunidade de conhecer a maioria deles e não conhecer alguns outros, né?
E essa história do departamento, ela é muito rica, né? Se não fosse a professora Eunice, eu acho que ela está ouvindo aí, nós teríamos passado em branco com os 50 anos do departamento. Eu acho que ou foi ela ou foi o professor Omar que me avisou. Eu estava na chefia, isso foi em 2015. Nós fizemos até talvez seja interessante colocar isso, sabe? Porque a gente falou dos 30, esqueceu dos 50 já, né? Já está mais, já está um senhor, né? O departamento já está um senhor, assim como eu. Então, eu já tenho os 50 e poucos anos dele, e a gente fez uma pequena celebraçãozinha ali na sala dos professores, eu acho que a maioria dos que estão aqui talvez estivessem lá, e tem uma plaquinha bem pequenininha, bem singela mesmo, mas está lá mencionando, aí teve uns salgadinhos, aquela coisa, para a gente não passar em branco. Sim, e tem essa canetinha aqui que eu estou colocando, acho que foi o professor Benito conseguiu, ele disse, Renato, tem umas canetinhas que a gente manda fazer, está aqui, Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia Agrícola, 1965, 2015, 50 anos. Se quiser, depois eu tenho sobrando alguma, 2 ou 3 aqui, eu passo para você, tá certo? E essas coisas a gente, né, tem que manter, vamos dizer assim, viva, né? Eu anotei algumas coisinhas. Bom, primeiramente, eu já mandei para o professor Alain a minha correção. Então, né, eu posso falar dela daqui a pouco, eu não vou falar logo. Uma coisa que eu notei e marquei muito no seu trabalho, a exemplo, o professor Moisés está falando, é essa questão da escrita, né? E teve uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, quando a gente diz, eu estou falando do departamento, se é o departamento específico, o D é maiúsculo, né? A não ser que tenha mudado o português. A gente tem tanta mudança que... Mas se for aquele departamento, é específico. Se for o Centro de Ciências Agrárias, é maiúsculo, né? Se for do Estado, é o do Ceará, é maiúsculo, mesmo que a gente não complemente. Então, o departamento de engenharia agrícola, não precisa de engenharia agrícola, mas do departamento. Agora, se falar, não, porque vários departamentos, aí, claro que aí é minúsculo. Então, eu marquei muito essas coisas, você deve ter visto, tá certo? E alguma outra coisa, né, tá lá, qualquer dúvida, você fala comigo. Então, assim, em termos do que está escrito, eu acho que está muito bom, tá ótimo. E talvez é como diz a professora Eunice, vai precisar de muito mais, porque essa história, à medida que a gente vai construindo, né, ou reconstruindo essa história, vai aparecendo muito detalhe. Por exemplo, falando em convênios, né, já é uma das primeiras coisas que a gente teve de importância, convênio do Arizona. Fantástico, eu acho que, como o professor Moisés se referiu, eu acho que foi uma virada assim, para o departamento, né, e para o atual Centro de Ciências Agrárias. E teve também, então a gente vai colocando, teve também, em 1992, por aí, um outro colega nosso, eu vou mencionar aqui, o professor Titico, né, o professor Francisco de Souza, que também, sentindo a falta do convênio da Arizona, né, professor Moisés, que a gente não tinha mais, e chegando alguns professores, como eu e outros, ele fazendo uma viagem pelos Estados Unidos, eu não sei se é a trabalho, ou mesmo a passeio, ou as duas coisas, né, que é difícil, professor, separar o trabalho do passeio, né, a gente sempre está pensando em alguma coisa, ele teve contato com a Universidade do Tennessee, e isso foi feito um outro convênio, que beneficiou o departamento. Né? Esse convênio foi feito com a Universidade Federal, ele foi renovado, eu até participei da renovação, então tem esse convênio da UFC com a Universidade do Tennessee. Por esse convênio, eu fui para o Tennessee para fazer meu doutorado lá, né, em Engenharia de Biosistemas. Não somente eu, aí depois foi também o Fábio, da Embrapa, Fábio, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas é o nosso colega pesquisador que faz parte do programa, né, tenho quase certeza. Fábio Miranda.
Miranda. O Fábio foi também para o Tennessee. Teve um outro colega nosso que está lá na universidade, lá no Cariri. Carlos Wagner. Carlos Wagner. Wagner, tá certo? Né? Ele não veio para o nosso departamento, mas ele está lá no Cariri. Então, seria interessante se puder, né, colocar um parágrafozinho lembrando esse convênio e dessas pessoas que foram... Eu me senti beneficiado, acredito que o Fábio e o Carlos Wagner também, né? A gente aprende muito, a experiência do exterior, do curso no exterior, não é só a experiência do aprendizado, é a experiência de vida, né? A experiência que a gente carrega para o resto da nossa vida. Então, eu me sinto muito beneficiado, e nisso agradeço ao departamento, aos colegas da época, né, que são aqueles detalhes do dia a dia. Eu fui porque nós contratamos uma colega, assim, bem rápido, para ela poder ficar no meu lugar e eu ir. Então, tinha essas coisas, né. Então, isso em termos de convênio, a gente teve esse outro. Em termos de congressos e simpósios, além dos que você citou, tem um que eu não tenho certeza se o nosso departamento participou, mas eu acredito que sim, o professor Moisés talvez me dê uma ajuda. Houve um Combé em Fortaleza em 1984, ele foi realizado lá no Passaré do BNB. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o nosso departamento, na pessoa do professor Luiz Carlos, professor Titico, estavam envolvidos, viu? Eu não sei se como presidente, né? O professor Moisés pode me ajudar, não sei se ele lembra. Vou pesquisar, professor. Tá Aconteceu, sim, esse também, um dos primeiros congressos de engenharia agrícola foram realizados aqui na universidade. Na época, a organização foi capitaneada pelo professor Dario, ainda formou um grupo, eu fiz parte desse grupo, foi dos primeiros congressos de engenharia agrícola do Brasil. E um fato até interessante é que o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ficou admiradíssimo, porque tinha havido um inverno muito bom aqui no Ceará e estava tudo verde, muito bonito. Nós fizemos umas viagens, o sertão, aquela maravilha de verde quando chove, né? E eles disseram, isso aqui, para nós, não é o polígono das secas, não. É muita água nos açudes, é o polígono das águas, né? Vocês vivem reclamando à toa. A natureza enganou, né? De vez em quando ela faz isso, né? Eu estava, uma vez, num voo, saindo aqui do Ceará, e uma senhora lá do Sudeste também disse a mesma coisa, mas tem tanta água aí embaixo. Agora, né? Pois é, então tem também, se você puder verificar, tá, Nayara, e colocar para a gente mencionar esses colegas. Por exemplo, assim, eu gosto de... As lembranças que eu tenho, né? Eu só cheguei à universidade aqui em 1978 e ao departamento em 79. Eu me adiantei a minha turma e acho que eu já fiz as disciplinas do departamento antes da minha turma. Eu gostava dessa área, né? Aliás, gostava, eu gosto, né? Sempre gostei. Bom, e então eu vivi vários momentos da universidade enquanto eu ainda não estava nela, né? Eu fui da Emates, eu fui da iniciativa privada, então, mas acompanhei. E eu estou lembrando outro colega nosso que deu uma contribuição muito interessante, é o professor Marcos Araripe, né? Assim, eu não sei, ele foi chefe, eu acho, tantas vezes, viu, que eu acho que ele também dava uma contribuição, assim, mas não sei em que ponto, né? Eu tô só lembrando alguns colegas, não vai dar para eu lembrar todos, mas, assim, alguns que me chamavam a atenção, né, nessas coisas. Eu não sei se vi também o nome do professor Vanglésio naquela lista dos professores aposentados, eu acho que, mas eu acredito que esteja. Você depois confere, tá? Professor Vanglésio também, ele foi do nosso departamento, mas depois saiu, se não me engano, para o IBGE, né?
tem também alguma coisa nesse sentido das atividades. Elas são, se a gente for falar, elas são bem mais ricas, né? Eu acho que eu citei isso. Mas o trabalho que você faz é excelente, foi excelente, né, até aqui, e realmente eu acredito que se a gente puder, a gente aumenta. E eu estava enrolando com algumas palavras, tentando lembrar de um outro professor que eu mencionei na entrevista. Ele foi do nosso departamento e foi por pouco tempo, mas ele é um professor lá do Paraná. Eu não sei se ele é natural do Paraná, mas ele era de uma universidade, da UniOeste. Ou ele foi depois para a UniOeste, ou ele primeiro veio para cá, ou ele já era da UniOeste. Ele tinha um nome diferente, o professor Nonato, aí pode me ajudar nisso, né? Então, ele também foi do nosso departamento por pouco tempo, e acredito que seja interessante. Então, é isso, o departamento teve algumas ondas à medida que ele vai evoluindo, né? A gente percebe isso, teve esses eventos, teve essa participação, e a gente talvez esteja esquecendo também uma coisa que é mais difícil de mensurar, a participação que o departamento teve para o desenvolvimento da agricultura e da agropecuária, vamos dizer, de um modo geral, para o Ceará, né? A gente, porque muitas vezes dá a impressão que é só a questão do ensino, da pesquisa, mas temos a extensão, né? Professor Eunice sabe disso, professor Moisés, professor Nonato, professor Alain, acho que todos o Almiro, tem a extensão, que a gente dá uma contribuição que muitas vezes não fica registrada, né? Se alguma coisa alguém lembrar depois é interessante, mas o departamento sempre deu essa contribuição. Eu me lembro de pessoas como o empresário do ramo da mecanização, estava sempre no nosso departamento, né? Buscando conhecimento, buscando o que fazer, né, atividades que a gente desempenhou também em outros departamentos, departamento de engenharia agrícola, prestando uma assistência fraterna a outros departamentos, né, irmãos, e isso também é muito interessante. Os cursos de curta duração, os cursos do ProIne. Vixe, eu estou enchendo, a pobre da Nayara já está agora. Meu amigo, o que é que eu vou fazer, professor Renato? Pare, por favor. Não, pode continuar, professor. Eu acho que a ideia aqui é justamente isso, pegar esses pontos que ficou faltando, e por mais que não entre agora, a gente tem como dar continuidade depois. Pode continuar. Tá perfeito. Só lembrando, né, se puder, vai ficar gravado, os cursos do ProIne, que eu não participei, mas foi, né, o Programa de Irrigação do Nordeste, tá certo? Que houve o nosso departamento foi, eu acho que a célula aqui do estado do Ceará, né, foram vários cursos, né, para ensinar irrigação, né, ou ajudar no entendimento da irrigação no nosso estado e no Brasil, vários colegas de outros estados. Então, isso é muito interessante. A gente fica feliz também com uma coisa que a gente percebeu ao longo desses anos, a quantidade de estudantes de outros departamentos, não só do interior mais do Ceará, ou interior do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, não, de todos os estados da federação, né? Isso é muito interessante, você vê como o programa e como o curso, como o departamento tiveram os seus avanços, né? Isso é muito bom. Outra coisa que a gente talvez não saiba, mas a luta de cada um de nós, a luta do professor Moisés, garantindo o programa de pós-graduação, quando tinha 4, 5, 6 professores, né, professor Moisés? Difícil, e você ter que tocar aquilo, né, dando 2, 3 disciplinas, né, até que chegasse uma nova leva de colegas, né, alguns saindo, outros entrando. Então, a professora Eunice, com a revista, um trabalho excelente, já está, eu estou só repetindo, talvez jogando confete nos meus colegas, mas os trabalhos foram de valor, e é bom a gente citar, né?
o pessoal da Embrapa, que veio se acomodar próximo a gente, e nós temos essa união. Eu não sei se a Embrapa está citada em algum... É o professor Suedêmio, paraibano, mas lá do Paraná, alguém citou aí. Então, o professor Suedêmio, viu, foi nosso colega, pelo menos um ano, eu acredito, ou próximo a um ano, né? Então, também foi do nosso departamento. Eu participei como procurador para ele ser empossado aqui no... Por isso que eu não esqueço dele. Eu fui empossado de novo, só que para ele, né? Na Universidade Federal do Ceará. Então, é isso, muita coisa que a gente tem para mencionar, muitos colegas. Eu citei só alguns que eu estou lembrando agora, mas colegas, instituições, secretarias de agricultura, Secretaria de Agricultura Irrigada. Eu me lembro de eu ter participado, eu e outros colegas de outros departamentos, de uma comissão lá dessa secretaria, tá certo? E vários colegas nossos participaram de conselhos ainda hoje, né? O Conselho das Águas, né? Lá da ADESE, e isso acaba trazendo benesses para a gente, né? A questão da pesquisa, recursos, né? Então, tudo isso, olha, eu acho que o que eu deixo aqui são os parabéns a você e ao professor Alain por terem, né, tido essa ideia. Eu adoro história, eu vivo lendo, sabe, história. Teve uma época pré-vestibulariana que eu me lembro de ler um livro de história num dia só. Começava de manhã e à noite eu terminava, né? Aquilo ali era, você ter uma ideia, história do Brasil, aí eu lia de outro autor, aí depois história geral, né? Isso é muito bom, história da Idade Média, Idade Romana, isso é muito interessante para a gente. E é isso, eu deixo os parabéns. Sobre o trabalho, eu já mandei as correções, eu faço as minhas, né, as palavras já do professor Moisés se referindo. Eu sempre digo isso e vou dizer para todos. Se você puder ter um pequeno valor para pedir alguém para fazer uma revisão, alguém da área de educação, de letras e pedagogia, né, o pessoal que tem, né, é interessante. Por exemplo, uma universidade como a Universidade de Fortaleza, ela exige, é exigência, tá certo? Porque nós estamos aqui na engenharia, né, nem todos são obrigados a ter um domínio da língua portuguesa a esse ponto, né? E muitas vezes a gente fala, mas na hora de escrever, a gente, às vezes, tropeça. Então, é um conselho que eu venho dando, tanto faz ser estudante, ser candidato ao doutorado, né, ao mestrado, agora ao TCC, né, o trabalho de monografia de final de curso. É uma boa ideia, que eu tive essa pessoa lá no meu doutorado, né? Eu sempre gosto de lembrar o nome dela, Anne Lacava, de descendência italiana, mas americana, e eu acho que Lacava é italiano, uma pessoa maravilhosa e deu uma ajuda assim, fantástica, lembrando o que tem consistência, como é que está aquilo. Então, ela te faz o teu trabalho ficar muito melhor. Ela ou ele, né? Pode ser, eu estou falando ela porque eu estou me referindo a ele, né? Então, é isso. Parabéns para vocês. Você, Nayara, parabéns ao professor Alain. Excelente trabalho. Eu espero que continue, que a gente, né, continue essa história bonita, que é a história do Departamento de Engenharia Agrícola, seus professores, seus funcionários, seus estudantes, tá certo? Parabéns mais uma vez. Eu encerro aqui minhas palavras. Obrigado. Obrigado, professor Renato Ribeiro. E agora eu já passo diretamente a palavra ao professor Raimundo Nonato. Professor, bom dia, a palavra está com você. Bom dia, professor Alain. Então, o som está chegando bem aí? Perfeito. Ok, então, bom dia mais uma vez. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Nayara, os colegas da comissão, né? Professor Alain, professor Moisés, professor Renato.
e aos que estão nos acompanhando aí, doutor Almiro, professor Eunice, Jane Cavalcante, Lilian Dionísio. Bom, nossas palavras iniciais são de agradecimentos pela lembrança do nosso nome, para compor comissão, para compor esse momento. Nós nos constitui motivo de satisfação, de alegria, é uma honra, né? Na verdade, agora o tempo passa muito rápido. Agora, no dia 21 de janeiro do próximo ano, a gente completa 47 anos como servidor da universidade, e eu diria que desses 47 anos, né, 39 a gente tem interação com o departamento. Eu fui transferido para o departamento em 1988, trabalhava na fazenda e vim lá para o laboratório. Mas desde agosto de 82 a gente começou a interação com o departamento, porque eu fui transferido para a fazenda e o administrador, o professor Marcos Araripe, a gente, na época, interagiu muito com o pessoal que fazia os trabalhos de mestrado, né, trabalho de pesquisa na fazenda, e isso nos incentivou, inclusive, aí para o departamento. Então, nosso agradecimento aí pela lembrança do nosso nome. Parabenizar o professor Alain pela iniciativa, pela ideia, né, preencher essa lacuna, a Nayara e aos que contribuíram. Na verdade, isso é um trabalho feito, como te diz no jargão popular, 4 mãos, não é fácil. Mas, professor Alain e Nayara, eu lembro daquela reunião, que, aliás, vocês nos convidaram, e participar desse processo constitui um aprendizado, porque não conhecia essa metodologia, né? E naquela reunião lá com a professora da UES, professora Lia Fialho, eu lembro que ela sugeriu que fosse um trabalho que fosse feito um recorte temporal de aproximadamente 10 anos. E quando, no final, eu peguei o trabalho da TCC da Nayara, eu disse, pô, desde a fundação até 2021 não é fácil, não. Então, é compreensível que aí muitas lacunas fiquem de situações como o professor Renato colocou. Mas ela fez uma história no tempo aí bem interessante, desde a fundação até 2021. Então, parabéns. É excelente, sabe? Na verdade, eu acho que isso constitui um desafio muito grande desafio, por alguns aspectos. Primeiro, pela disponibilidade de tempo. Eu não lembro agora, mas talvez faça uns 3 meses daquela reunião inicial. Eu não lembro bem, mas por aí. Então, primeiro, problema de tempo, disponibilidade. Segundo, tipo de pesquisa que não é comum na nossa área. E um outro fato que eu considero muito relevante é que a Nayara, pelo que me consta, ela não vivenciou o departamento, talvez só como estudante, eu não sei se ela foi bolsista, alguma coisa desse tipo. E se vivenciou de maneira formal, com bolsista, foi por pouco tempo. Então, você pegar um relato, mesmo gravado, e depois você escrever, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Então, parabéns pelo trabalho, é excelente, né? Infelizmente, a disponibilidade de tempo que o TCC, a coordenação, oferece para que o estudante possa agregar mais informações da comissão, ela é muito reduzida. Parece que é uma semana, 15 dias. Mas fosse mais tempo, com certeza, né? Isso aí seria muito salutar. Eu, na verdade, eu teria 2 sugestões. Uma das sugestões que já foi colocada pelo professor Moisés, pelo professor Renato, vai no sentido de uma revisão de português, né? Isso é muito importante. Aí tem a questão da estrutura, etc. Tal. E segunda sugestão, e eu sei que também que não é tarefa fácil, mas nós estamos num momento que talvez seja possível, porque a partir dessa semana que está sendo concluída, os servidores já estão indo 1 vez ou 2 vezes por semana, seria de inserir, Alain, os servidores técnico-administrativos. Seria muito importante, porque eles deram uma contribuição muito grande. Eu mesmo, de 1988 até 1997, eu era agrônomo, como tem o doutor Almiro, e dentre tantos outros, que eu não vou citar aqui, o Ivan, enfim, né? Pessoal lá da estação, eu acho que teria como a gente conseguir essa relação e agregar, porque também são pessoas, né, são servidores muito importantes dentro do contexto do desenvolvimento do departamento. Então, basicamente, eram essas nossas colocações. Dentro da medida do possível, daquilo que a gente pôde melhorar em termos de português, a gente vai, logo que encerrar a sessão, enviar a minuta, mas eu gostaria de encerrar parabenizando, né, ao professor Alain, a Nayara, a todos que contribuíram, né, por esse trabalho, e agradecimentos pela lembrança do nosso nome. Me dou muito satisfeito.
Eu senti que a Nayara, mesmo não tendo participado de maneira formal, ela se apropriou da situação, isso ela deixou transparecer na emoção, né? Ao fazer a apresentação, porque ela mergulhou, foi pouco tempo, então, nossos parabéns, tá? Isso é um dia muito especial para a gente, que faz parte dessa família, Departamento de Engenharia Agrícola, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Raimundo Nonato. Eu gostaria só antes de finalizar essa parte da sessão, fazer um comentário, né? Porque, de fato, eu vou repetir o que eu já comentei. De fato, nós tentamos fazer esse trabalho durante a pandemia. Então, no primeiro momento, nós estávamos muito ansiosos, né, para iniciar. E aí, o primeiro passo do trabalho foi a Nayara pegar Covid. Então, teríamos a ideia de ir lá na secretaria, olhar os documentos, né, olhar tudo lá na secretaria, mas aí, logo no primeiro passo foi a Nayara pegar Covid. Então, a gente tivemos que dar um passo atrás. Então, Aí o professor Alan ficou com medo. Muito medo. Eu ainda não estava vacinado, né? Aí nesse momento a gente meio que desistiu de olhar os arquivos, porque a gente precisaria ter aquele contato, alguém precisaria ir abrir a secretaria, enfim. Então, de fato, os pontos que foram levantados aí, provavelmente, olhando os documentos do departamento, a gente pode encontrar boa parte disso que foi levantado. E o outro ponto também foi esse que o professor Nonato comentou, né? A Nayara chegou para trabalhar e para iniciar o TCC, e basicamente a coordenação da agronomia, ela te dá 3 meses para fazer o TCC, mas na verdade você tem que estar com o TCC pronto 2 meses antes, porque você tem que passar para a banca. Então, de certa forma, tem uma certa correria para conseguir as informações, preparar o texto e passar para a banca no tempo hábil, para que a banca consiga fazer a leitura. Mas ao meu ver, né, assim, o mais importante, algo que estava meio que angustiando, era levantar isso. Assim, muita gente passa pelo departamento e não sabe, né, quem foi que ajudou a montar aquele departamento. Entra no laboratório de hidráulica, por exemplo, utiliza o laboratório de hidráulica, mas não conhece a história que está ali por trás. Outro ponto também que eu acho que é muito importante, que aí eu até já levantei em reunião agora recentemente, a estação agrometeorológica, ela tem uma idade muito maior do que, me parece, muito maior do que até mesmo o bloco 804, mas ninguém tem nenhuma informação. É isso que a gente vai até correr atrás para ver se a gente consegue. Então, a gente não tem uma data da fundação da estação agrometeorológica, a gente vê isso como um ponto negativo, a gente vai tentar correr atrás, ver se a gente marca essa data, né? Pelo menos botar uma plaquinha, essa estação iniciou no dia tal, né? No dia X. Mas, enfim, e para mim, né, eu acho que foi muito interessante as entrevistas, né? Então, cada entrevista era um ânimo maior que eu tinha, principalmente agora que estou iniciando aqui na carreira como professor no departamento, tá? Então, basicamente é isso. E aí eu agradecer muito a banca, né? E agradecer também a Nayara por ter topado, né, esse desafio, por mais que um desafio totalmente online, mas que está finalizando assim, né? Eu já até falei para ela, só vai finalizar quando ela entregar todas as modificações sugeridas pela banca, tá? E aí eu queria aproveitar que o Almiro também está aqui, e, obviamente, abrir para os demais, quem quiser comentar, e perguntar, Almiro, você gostaria de deixar alguma informação, fazer algum relato? Fique à vontade, se você estiver nos ouvindo também. Eu estou ouvindo aqui, eu vou abrir a câmera. Rapaz, tem muita coisa para a gente contar, né? O Nonato, eu sei que tem mais coisa para contar aí, porque o Nonato foi fixo, acho que uns 8 anos na fazenda, e tem muita coisa. Naquele tempo tinha muito trabalho com vários professores, e de quinta-feira era uma festa de gente. Chegava de 3 a 4 carros, 5. Então, tem muita coisa ali. Eu me lembrei, o Renato falou, do convênio lá do professor Ronald Yoda, e na época, se eu não me engano, o meu vizinho de pesagem colocado aqui no Nordeste, eu não sei se foi Baixo Norte do Nordeste, foi aqui em Ceará. E foi o Titi que trouxe, o Ronald Yoda foi o orientador do Renato,
e trouxe esse vizinho de Pesares, foi colocado lá na estação em Paraipaba, se não me engano, lá na Embrapa. E outro era para ser colocado na fazenda, mas na fazenda não tinha uma pessoa com capacidade para monitorar, né? Acompanhar. E lá tinha o Fabio, que esse também acho que orientado, salvo engano, do Ronald Yoda. Eu me lembrei desse fato aí, além de outros, muitas coisas que passou pela gente, né? Quando falou aqui em extensão, antes de entrar no departamento, eu já tinha trabalhado na fazenda, com esse contato, como o Lance falou, muito contato com o pessoal da engenharia agrícola, que lá andava o professor Luciano, andava o professor Zé Carlos, aliás, o Luiz Carlos, o nosso administrador era o Marcari, da fazenda, né? Então tinha um contato grande com o pessoal da fazenda, o pessoal da FIA. E depois eu fui trabalhar com um projeto PDCT Nordeste, lá em Canidé, trabalhei em Canidé, trabalhei em Itapajé, até com a parte de extensão rural, que foi, a gente gosta depois, né? O Renato falou de extensão rural, ele já foi extensionista de Matéria também, né? Antes de chegar lá no nosso departamento, que aliás eu estava lá quando ele chegou, com o professor substituto. Aí depois foi que ele entrou com o professor definitivo. Tem outras coisas a contar, porque o tempo é curto e a gente, mas é outra discussão. Se a Renata, o professor Alan, quiserem mais detalhes, alguma coisa, a gente tem alguma coisa em comum. Obrigado. Obrigado, Almir, pela sua participação aqui também. E, nesse momento, nós vamos caminhando, né, para, digamos assim, o terceiro momento agora, que a banca vai se reunir para deliberar com relação ao TCC da Nayara. E, no mais, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, né, da Lilian, da Jane, do Almiro, da Eunice, da professora Eunice, professor Renato, professor Moisés, professor Donato, tá? E, nesse momento...